Ora viva! Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus, sempre, todos os dias da nossa vida. Minhas amigas, ontem não tive tempo para ler aqui, porque saí muito cedo daqui ontem, para o Corramachão, e da manhã fui assim um pouco atribulado, até porque a gente sempre há aquele retoque, aquela coisa que vai ficando e que vai-nos assim empatando, se assim se pode dizer. Ainda cartamos algumas coisas para lá de última hora, por isso ontem foi assim um dia muito apertado. Mas olha, correu bem, correu às mil maravilhas. Ontem também tivemos aqui bastantes Espíritos Santos aqui à volta, por isso a gente também senti, porque vinha pessoas que depois não vieram, porque tínhamos aqui mesmo à frente um Espírito Santo, portanto agora vai ficando mais avagado, mais descompensado, e vamos ver essa semana se realmente aparece sempre mais alguém. Enfim, comida não faltou à fartura, ainda cresceu, portanto tivemos ontem bastantes pessoas. Claro que uma pessoa deixa para gravar sempre quando não tem assim muita gente, porque nem todas as pessoas querem aparecer, não é? E a gente tem que respeitar. Uma coisa que eu acho que fica muito bem nas pessoas é o não fazer escárnio nos outros, porque é assim, eu entrei em direto algumas vezes, só que a net, mesmo que a gente liga aos dados, às vezes a net não colabora, vai ao chão, e naquelas interrupções eles vão sempre cantando, sabe? Ao eles ir sempre cantando, naquelas baixas que faz, que às vezes demora um tempinho, quando vem vocês já veem a música a acabar, e as pessoas não entendem isso. As pessoas são muito críticas, as pessoas são muito mazinhas, muito cinzentas. Sabem, teve bastantes pessoas no direto de ontem a chamar nomes. É assim, quando houve aqui um vídeo polémico, aqui há algum tempo atrás, de um desabafo que houve, as pessoas me criticaram, porque eu não era uma pessoa assim de tomar conta dele, que ele devia lhe pôr sempre para cima. E quando ele tem o seu cantinho para cantar, o mesmo pouco que sabe, faz com muito amor. Sabem? Eu estou falando do meu irmão. Cada um tem o timbre que tem, cada um sabe cantar da maneira que sabe. Ninguém é profissional aqui, não é? Portanto, eu acho que fica tão feio para pessoas, senhoras, já com a sua idade, chamar nomes a uma pessoa que não é 100%, não vou dizer que seja, como é que eu vou explicar, para não chamar aqui nome nenhum, porque as pessoas depois usem isso para falar mal. Ou seja, não é 100% eficaz como uma pessoa normal, se assim se pode dizer, sabem? E então as pessoas fazem pouco, e isso fica tão feio. Já de uma pessoa normal a gente não deve criticar, porque nós também temos muitos defeitos. Todas as pessoas têm defeitos. As pessoas já se virem ao espelho para depois falarem dos outros. Então, quando se virem ao espelho e disserem assim ao espelho, não têm defeitos, assim já podem falar dos outros. Mas eu acho tão assim. Depois admirem-se que os jovens hoje em dia estão com depressão, estão com falta de coragem de encarar as pessoas por causa disso. Porque as próprias pessoas com mais idade são aquelas primeiras a apontar o dedo. Já olharem para as vossas famílias, já olharem para si, para verem e falarem dos outros, eu acho isso tão repugnante, tão mesquinho. Mas pronto. Não vou fazer mais diretos no Facebook, não vou dar este gosto, sabem, de destilar saliva. Vão ficar por ver muitas coisas que a gente vai ter essa semana, algumas brincadeiras e algumas coisas. Não veem o que vão só ver
o que põe nos vídeos. Porque as pessoas é assim, queixem-se quando a gente não mostra e falem mal quando a gente mostra. Portanto, é só mostrar aquilo que nos convém, porque hoje em dia é assim. A gente tem que fingir que está tudo bem, a gente tem que ser fingidas, a gente tem que mostrar só o que é bonito, só as nossas famílias a falar bem, só as coisinhas lindas é que a gente tem que mostrar, infelizmente, na internet. Quando a gente mostra assim alguma coisa que não seja assim tão perfeitinho, as pessoas vão lá e enfiem a faca no pescoço aos outros. Não tem para isso. Minhas amigas, eu já tenho 51 anos, não sou criança nenhuma, portanto não vou fazer mais diretos. Vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde e à saúde da gente todos. Bora lá. Muito bom. O que eu vou fazer hoje na emenda tem lá no Facebook, e depois o que eu vou fazer eu mostro já no carramação quando eu estiver fazendo a comida. Eu mostro aqui no vídeo e espero que vocês gostem do que a gente vai postar, o que eu vou postar hoje aqui. O José também está a andar também assim um pouco atarefado para outras coisas e não tem posto vídeo, mas olha, foi buscar algumas coisinhas que sempre vai faltando e vou ver se ele vai gravar, porque a gente tem que acartar o forno para lá e a partir de hoje já havia dito que eu sou uma mulher de palavra, já havia dito que ia fazer tudo lá. Já ontem comecei a fazer o almoço, mas hoje que eu vou precisar do forno, vai ser tudo feito lá, tá bom? Para as pessoas que gostem de nós, um grande beijinho, um grande abraço, muito obrigada pelo apoio de vocês todos, sabem? Porque eu sei que tem muita gente que gosta de nós aqui, que torce sempre pelo bem, porque eu sei pelos comentários. Portanto, minhas lindas, fiquem por aí e depois eu mostro mais qualquer coisa aqui. Portanto, até já. Está filmado, depois tiras o som. Depois tiras o som. É sim, eu estava super chamado. Não faz mal. É que tem sido a chamar. Não sei se sabes, mas o forno está desligado. Não, isso não é para... Como é que sai às 7? Que vai comer, que não é para trabalhar, E pronto, minhas amigas, cheguei agora à nossa hora de ler aqui o Evangelho diário e hoje a gente começa o mês. Hoje o que é? Hoje é 1 de junho e hoje é o dia da criança. Por isso é que a gente faz o Império das Crianças. O Império dos Inocentes é feito no dia das crianças, porque ontem foi o último de mês, ontem abriu o Espírito Santo, porque tem que abrir num domingo. E hoje é o dia dela. Hoje é o dia dos Inocentes, o dia da criança. 1 de junho, segunda-feira, são 8h20 da manhã. A leitura está em Marcos 12, capítulo do 1 ao 12. E a leitura começa assim. Jesus começou a falar-lhes por parábolas. E o homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns vinhateiros, e ausentou-se daquele país. Chegado ao tempo, enviou aos vinhateiros um servo para receber deles a sua parte dos frutos da vinha. Mas eles, apanhando-o, bateram-lhe e mandaram-no embora de mãos vazias. Enviou-lhes de novo outro servo, e também a este o feriram na cabeça e o carregam de injúrias. Enviou de novo outro e mataram-no. Assim fizeram a muitos outros, dos quais bateram uns e mataram outros. Tendo ainda um filho muito amado, também o enviou por último, dizendo: respeitarão meu filho. Porém, aqueles vinhateiros disseram uns para os outros: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo
e será nossa a herança. Pegaram nele, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá, exterminará os vinhateiros e dará a vinha a outros. Vós nunca lestes este passo da Escritura. A pedra que fora rejeitada pelos que edificavam, tornou-se pedra angular. Pelo Senhor feito isto, e a coisa maravilhosa aos nossos olhos. Procuravam apoderar-se dele, mas temeram o povo. Tinham compreendido bem que dissera esta parábola contra eles, e deixando-o, retiraram-se. Vamos agora ver o resumo. Jesus constantemente vens até mim, no que não tem valor, no que é frágil, no que é fraco, mas nas insignificâncias, no rotineiro, reconhecer-te e acolher-te no que é banal. Exige saltos de fé difíceis de dar. Jesus, abre os meus olhos à novidade de um Deus pequeno, comum, que vem para me salvar da minha estreita visão e alargar a medida do meu exíguo coração. Não percebo essa palavra. Portanto, minhas amigas, o que é que diz aqui assim? Jesus constantemente vem até nós, não é? Jesus vem até nós e que não tem valor. Vem até às pessoas que perante as pessoas terrenas não têm valor. Porque nós, para as pessoas, para o povo, não é? Muitas pessoas, a gente, para elas, não temos valor. Vocês sabem, tem muitas pessoas que nos criticam. Eu já tive pessoas, tive pelo menos uma, que disse que se pudesse pisar com os pés por cima de mim, pisava. Já tive uma pessoa que me disse isso no Messenger. Que se pudesse andar em cima de mim com os pés, andava. Portanto, aqui diz, para nós, para as pessoas, a gente pode achar que não temos valor, mas para Deus somos tudo. Para Deus nós somos muito importantes. Se nós não fôssemos importantes, Deus não mandava o seu filho para ser crucificado por nós. Portanto, a partir daí, sabemos que Jesus tem um amor eterno, um amor infinito por cada um de nós. E isso é muito importante. A gente saber que temos uma pessoa que nos ama muito. E isso é tão bom, tão gratificante, porque é Ele que a gente tem que dar contas. Sabem? No que é fraco, nas insignificâncias e no rotineiro. Ou seja, nas nossas rotinas, nos nossos fragelos, nas nossas, sei lá, na nossa vida, por mais insignificante que a gente pensa que é, para Deus não é. Para Deus tudo o que a gente faz é importante. Sabem? Até um simples lavar louça, até um simples limpar uma mesa, até um simples calçar o piuco. Para Deus, para Jesus, isto é importante. Logo, não é também? A gente tem que agradecer ao Senhor. Temos que falar com o Senhor todos os dias, a todo momento. Reconhecer-te e acolher-te no que é banal. Existem saltos de fé difíceis de dar, não é? Às vezes a gente ficamos tão fustigados, tão assim para baixo, a gente fica de tal forma que a gente pensa que somos a pior pessoa do mundo, não é? E ali automaticamente a gente perde um pouco a fé. Deus não vai se importar comigo. Tanta gente aí para tomar conta, o mundo inteiro
em guerra, o mundo inteiro assim, pessoas que perdem casa, pessoas com, às vezes com delírios de água, com enchentes. Deus não vai se preocupar comigo, vá. Deus preocupa-se com cada um de nós, só que a gente às vezes depende de pessoa para pessoa, a gente quer as coisas tudo à pressa, a gente quer as coisas todas à nossa maneira, mas é como eu já disse, tem que ser no tempo dele. A gente tem que esperar no tempo do Senhor, sabem? As nossas lágrimas, o nosso desespero, as nossas fragilidades, as nossas ânsias, o nosso refúgio no íntimo, sabem, minhas amigas? Faz com que a gente chore, que a gente fique triste, né? Às vezes desavanças, coisas insignificantes. Mas aqui faz-nos estes picos de fé, a gente a continuar, mesmo passando por isso tudo, sabem? Por isso tudo que a gente passa, temos que dizer não, Jesus me ama, Jesus vai me ajudar a resolver esse problema, é da minha parte, Jesus da parte dele, Jesus move montanhas a nosso favor. Jesus abre os meus olhos à novidade de um Deus pequeno. A gente sabe que Deus é grande, Deus é o universo, sabem? Deus é tudo para nós, sabem? Deus é enorme, mas aqui Deus coloca-se pequeno. Portanto, muita gente quer fazer mais do que as outras. Muita gente acha-se a rainha, o rei, o último pacote da bolacha. Aliás, a última bolacha do pacote. É assim. Muita gente acha-se, mas enganem-se. Porque às vezes a última bolacha do pacote vem partida. E a pessoa não sabe. É como as torres. Eu gosto muito de torres integrais, mas às vezes eu vejo abrir assim. Tanto faz às vezes a primeira e a última, e às vezes elas todas. Tá? Enquanto estão no pacote, estão direitas. A gente faz um cortezinho, elas vão, elas desmanchem-se. Portanto, há pessoas que fazem-se tijolos, mas basta a gente acender a chama, elas derretem como manteiga. Portanto, minhas amigas, nunca vamos nos fazer mais do que ninguém. A gente não são mais do que ninguém, a gente são pessoas como, não vamos ser como esses vinheteiros. Esses vinheteiros, apesar de não serem donos da vinha, para eles ninguém era perfeito. Ou seja, eles pensavam que eram os donos, sem ser, e mataram todos. Portanto, nós no mundo vamos ser aniquilados, vamos ser mortos. Para as pessoas pudessem, matavam-nos, se assim se pode dizer. Já matem com palavras, não é só armas que mata. A palavra também mata, a ação, o ato também mata. Portanto, minhas amigas, a gente tem que ter muito cuidado. Nunca devemos nos fazer mais do que ninguém. A gente nunca deve se fazer superior a todos os níveis. Não só em querer saber, em sabedoria, mas em muitas coisas. Não. Cada um sabe o que sabe. Cada um, a gente aprende com o outro e o outro aprende com a gente. Sabe? A gente veio para servir-se uns aos outros e não para ser servidos. Porque se for para servir, a gente serve a Deus. Que é Ele que merece ser servido. E lembrem-se que Jesus veio ao mundo para lavar os pés aos discípulos. Portanto, Jesus veio, Jesus é rei, fez-se pequeno, porque Jesus aqui faz-se pequeno. Jesus é uma pessoa tão simples, tão boa, que aqui ele mostra que é pequeno. Portanto, não vamos estar como os vinheteiros, querer tomar conta do mundo, querer tomar conta de tudo, porque a gente não manda em nada. A gente nem manda na nossa vida. Se a gente for a ver, a gente não manda. A gente vai mandando nos desejos que a gente vai querendo ter. Porque se a gente mandasse na nossa vida, se a gente mandasse em tudo, a gente não morria. Sabe? E nem isso a gente tem controle. Portanto, Deus é que manda na gente. E depois diz assim, comum, que vem para me salvar da minha estreita visão. Quantas vezes a gente não tem tanta trave, tantos barrotes nos nossos olhos, e a gente olha para a frente e vê tantos barrotes nos olhos dos outros, e a gente não vê o nosso. Interessante. Que a gente nunca vê os nossos defeitos.
A gente só vê os defeitos dos outros. Mas isso existe e não pode ser assim. Não pode ser. Alargar e alargar à medida do meu coração, ou seja, da maneira que o coração vai mudando para melhor. É assim, minhas amigas. Isto, resumindo e concluindo, é muito simples. Quando a gente começa a se encaixar com a história que Deus quer que a gente faça para a nossa vida, quando a gente começa a ler essas leituras, quando a gente começa a sentir que Deus está no nosso coração, a gente começa a mudar as nossas atitudes. Primeiro que tudo, a gente começa a ver os outros de maneira diferente. A gente começa a tentar, pelo menos, não guerrear. Porque a gente começa a compreender que a gente, tanto defeitos, os outros também têm. É assim, a pessoa pode te odiar. Podes, não é? Tu perdoas, não és obrigada a conviver com aquela pessoa se ela te odeia. Se a pessoa quer-te o mal a ti. Se a pessoa te deseja mal, não desejes o mal para ela também. Não, porque assim estás a ser igual a ela. Quando uma cobra saliva veneno, se a outra pessoa vira cobra, são duas cobras. Se essa pessoa destila veneno e esta não quer nada de mal e está assim, esta tem quieta de a ela. Portanto, não vais nessa direção. Vais na direção de Deus. Mas desculpa é essa que quer destilar veneno. Sabe? Porque o que estão mais no mundo são pessoas assim. Pessoas a destilar veneno, a falar, falem sem saber, falem, pensem que sabem da vida das pessoas, julguem, critiquem, fazem tudo e mais alguma coisa. Até fazem-se donas das casas dos outros, sabe? Mas é que é verdade. Por exemplo, vão uma pessoa à tua casa, uma visita, e ela, até que não vai muito com a tua cara, mas o marido dela é amigo do teu marido, e ela finge que é tua amiga, só porque o marido é muito conhecido, não é? Vá à casa porque vá pelo marido. Não lhe conheces muito bem, não é? Aquela pessoa pode até nem gostar de ti. Se tu fores lhe encarar como uma cobra, logo são duas. Então faz o teu papel ali e depois ela vai a sua vida. Mas não vires cobra como ela. É isso que Deus quer. A gente até pode encontrar, e a gente encontra, porque o nosso caminho é um caminho que não é certo. A gente é como eu digo aqui tanta vez, a nossa vida é como um barco no alto mar. A gente nunca sabe quando é que vai haver tempestade. A gente até pode sair, a ver de um exemplo. Aqui há uns anos atrás, já vai fazer 15 anos para trás, a gente foi ao Faial. A gente foi no... Ai, agora não me lembro o primeiro barco que teve aqui. Não, antes desse. O Azul. Não, em Azul. O da Grécia. Santorini. Santorini. A gente foi no Santorini para o Faial, o Arthur tinha 9, 10 meses por aí. E aquilo, a gente entrou pelo lado do barco. E aquele barco tinha assim uma plataforma, com os carros entravam e tudo, e fechava assim, tapava a janela. E a gente estava mesmo no princípio do barco e disse assim ao José, se a gente sentar aqui, aquela plataforma que a gente está vendo daqui, vai tapar a nossa janela. Ah, não vá, aquilo vai sempre para cima do barco. A gente nunca tinha andado de barco e a gente julgava que era. Não, a gente tinha andado já no Azul antes. O primeiro foi o Santorini de todos, o Arthur tinha 9 meses. Não, a gente fez um. Ah, sei, tu eras, sim, exatamente. Foi. Só que é assim, minhas amigas, resumindo com o concluído, aquela coisa de madeira, vê e tapé. E eu já disse assim, queres um café? Eu não tinha comida em casa. Eu disse assim, pode ser um café. Ele comprou um café e uma nata. E para ele também. Ai, minhas amigas. Depois, quando o barco foi assim, requém, saí da doca, foi assim de roda, pelas veteiras, pelos ginetes, pela Candelária, por ali assim fora. Quando ele sai à ferraria para fora, o barco faz assim para cima. E não estava mar assim bravo.
O barco foi assim para cima. Quando ele bateu para baixo, eu julgava que ele tinha partido da parte da frente. O estralo foi tão grande que gritei de ré. Eu disse, senhor, agora que a gente vai para o fundo. Porque a gente não sabe. No fim, foi 2 carros que se soltaram e bater numa coisa lá no barco. Soltar-se, aquilo é tudo com correntes, e bater numa coisa de ferro. Mas o estralo foi tão forte que eu julgava que a parte da frente tinha partido. E o barco, o mar estava ok. Depois passou, foi sempre direitinho. Até a Ilha Terceira. A gente chegou à Ilha Terceira. Mas quando sai para a ferraria sempre mexe. Eu não sabia. A gente depois, antes de chegar à Ilha Terceira, tanta água. Até lá tudo bem. Tanta água, tanta Daí que água. a gente teve que mudar de barco. Eu tinha levado uma almofada. A Rita, a Não voltaste Oscar. com o fim de A gente foi daqui para a terceira no Viking e da gente apanhou o Santorini na terceira. A segunda vez. A gente foi na Sim. primeira vez contigo pequenina. Ah, Santorini, foi verdade. Eu só sei, minhas amigas, que eu quero dizer com isso, é que a gente vai apanhando várias tempestades na vida. A gente está num barco. Se o barco, quando o mar faz ondas, quando o mar faz assim ondas, o barco como é que está? De frente. O barco está que encarar as ondas assim. Porque se o barco virar assim para o lado, as ondas vêm rolar o barco. E a nossa vida é assim, minhas amigas. A gente tem que encarar as coisas sempre de frente, mas com Deus. Porque se a gente vira de lado, minhas amigas, a gente vai se enrolar, a gente vai ficar com depressão, a gente não vai encarar os problemas. E Deus está dizendo aqui assim, não tenham medo dos vinheteiros, porque eu sou o vinheteiro. A gente não tem que ter medo dos problemas, porque eu vou amanhar os problemas. A gente não tem que ter medo de nada, porque Jesus é que manda em tudo. Minhas amigas, sabem? Por isso, nós temos que se agarrar a Ele, a Deus, para suportar e ultrapassar os obstáculos da nossa vida, que é assim mesmo. A gente tem que encarar as coisas, mas quando a gente tiver, a única diferença de não ser vinheteiro aqui, a gente são servos. Quem é servo de Deus sabe como é que tem que ser. A gente vai encarar pessoas mais bem educadas, mais mal educadas, de todas as maneiras, ainda mais aqui na internet, ainda pior. Portanto, minhas amigas, a gente mete tudo nas mãos de Deus. Seja tudo nas mãos de Deus. Quando a gente vê alguma coisa que realmente a gente não quer, depois a gente sai fora. Não é? Que foi como eu disse no princípio do vídeo. Da parte do Facebook, de diretos, eu não faço mais. Porque eu sei que ali as pessoas vão ser um pouco cruéis com quem não merece. Porque olha, meu irmão gosta de cantar e eu estou mostrando uma coisa que ele de repente não queria ser, não é? Mas comecei que ele gosta. E ele gosta de ser filmado, sabe? Mas lá está, não posso controlar tudo. Só Deus. Mas é isso, minhas amigas. Vamos então agradecer. Tomar aqui o restinho de café. E agradecer ao Senhor por tudo. Não é? Agradecer porque a gente tão vivos, não é? É tão bom amanhecer, acordar, fazer as coisinhas que a gente tem que fazer. E devagarinho. Quero mandar um grande beijinho para uma senhora que ela mandou, mas que foi na quinta-feira. E eu disse na sexta-feira que é para a gente orar, não é? Para aquela senhora. Pessoas que estão fazendo testes, pessoas que se queixam do coração, pessoas que se queixam de outras coisas, pessoas que estão fazendo tratamentos oncológicos e não só, operações, não é? Também cirurgia, operações e cirurgia é a mesma coisa. Pós-cirúrgico, o antes, aquela parte dos nervos, ansiedade, pessoas que querem comprar algumas coisas, pessoas que têm papéis na justiça, enfim, trabalhos, viagens, transportes, o Senhor abençoa tudo. Sabe, minhas amigas? Por isso eu quero que nós vamos rezar nas nossas orações, incluir essas pessoas todas.
sabe, incluir, para que Deus abençoe, para que Deus cure nós todos e principalmente essas pessoas que estão mais, não é, com prioridade, com cura física, cura mental e cura espiritual. Nós, se tivéssemos uma cura espiritual primeiro, eu acho que não havia tanta doença para aí. Porque a cura espiritual e a cura mental é muito importante num corpo humano. Porque o stress desencadeia muitas coisas. A pessoa que é muito ansiosa desencadeia muitos problemas, principalmente do sistema nervoso central. A partir daí, generaliza tudo. E a pessoa tem que se curar muito bem, mentalmente e espiritualmente. E depois também cura física, cura do nosso corpo, não é? Pernas, pés, braços, tudo. Deus irá nos curar. Portanto, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fogo de vida que Deus nos dá todos os dias. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, os nossos filhos, os nossos pertences, que seja tudo consagrado ao Senhor, para que Ele proteja de tudo o mal. Porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. E se a gente está pelo Senhor, passamos dificuldades, mas temos sempre uma vida eterna. E então, minhas amigas, todos nós temos sem problemas, mas Deus à frente de tudo. Deus dá luz e nós somos seres de luz. E às vezes a nossa luz incomoda o escuro, mas interessa ter luz. A gente tem luz porque Deus dá-nos luz, certo? Minhas amigas, espero que vocês tenham gostado. Fiz assim um videozinho de leitura maiorzinho, porque eu ontem não coloquei. E senti tanta falta, minhas amigas. Estava lá só a pensar e não gravei. E não gravei leitura. Até cheguei a comentar com alguém lá e eu disse, que faz diferença. Faz muita, muita diferença. Para mim isto é como um compromisso, uma necessidade, uma vitamina que eu tenho antes de começar o meu dia, antes de começar qualquer coisa. E é isso, minhas amigas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Muita saúde e até amanhã, se Deus quiser.